Deixa eu te contar que eu adoro dar essa aula. Climatério, gente, é um tema que é super legal, super bacana. E falar sobre reposição hormonal, então, eu gosto muito, porque é uma coisa que cada vez a gente está descobrindo mais e entendendo mais, né? Então, eu quero te lançar aí um desafio, te perguntar o que realmente é verdade sobre TH e o que é mito. A gente tanto ouve, né, no nosso dia a dia, aquela história, não, mas a TH dá câncer, não, mas a TH pode ser danosa aí, né, pra paciente, o melhor é usar o chá da folha da amora, que é o que funciona mais, né? O que realmente a gente tem de evidência científica, né, que não é elucubrações, assim, né, que a gente vê de informações rasas. O que a gente tem de informação verdadeira, informação técnica, informação científica, médica, em relação à terapia hormonal. Então vamos desmistificar tudo aquilo que, às vezes, a gente leva, né, como uma verdade absoluta, ou aquilo que a gente achava que não era verdade e que realmente é. Deixa eu te mostrar. Então, gente, vamos falar sobre saúde óssea e sobre o tratamento especificamente, a terapia hormonal. Vamos direto ao ponto, então. Quando a gente atende uma paciente com queixa de climatério, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar que essa paciente ela precisa estar em dia com a sua rotina ginecológica, né? Então, lembra que o Papa Nicolau, que é aquele exame que a gente coleta, né, do colo do útero da paciente, ele deve ser coletado dos 25 até os 64 anos de idade. Lembra que a periodicidade é de 3 em 3 anos, então eu tenho que ver, né, se essa paciente não tem indicação de coletar Papa Nicolau. Lembra que a mamografia é um exame que deve ser feito a partir dos 50 anos de idade, de acordo com a diretriz oficial do Ministério da Saúde. Então, Papa Nicolau, eu tenho que avaliar se está em dia, mamografia, eu tenho que avaliar se está em dia, e vem a polêmica da ultrassonografia transvaginal. Na verdade, não é uma polêmica, né? É um mito também que a gente vê na prática. Precisa pedir ultrassom transvaginal de rotina para paciente no climatério? Não, gente, não tem indicação, não tem recomendação. Jader, mas peraí, eu vejo no meu dia a dia o pessoal pedir lá, o pessoal vai lá e pede ultrassom transvaginal pra rastrear câncer de endométrio, câncer de ovário, né? Meu, não tem nenhum método eficaz de rastreamento para câncer de ovário e para câncer de endométrio. O Ministério da Saúde não recomenda a gente ficar fazendo ultrassom transvaginal. Então, assim, não é exame a ser solicitado para pacientes assintomáticas. Você só pede ultrassom transvaginal se ela tiver sintomática. Se ela te disser assim, não, eu tô tendo um sangramento excessivo, mudou alguma coisa, bom, aí muda de figura. Aí eu vou pedir porque existe uma queixa clínica. Agora, uma pessoa que tá com queixa de calorão, né, tá com aquela queixa típica de climatério, e aí diz que já parou a menstruação, ou ela tá vindo, né, mas tá vindo bem espaçada, nenhuma queixa em relação ao padrão menstrual, não precisa fazer nada. Não tem que fazer ultrassom transvaginal, certo? É Papa Nicolau e mamografia, ponto final. Tá, beleza, entendi. E, Jader, e a história da densitometria óssea, né? Eu sei que a gente tem que pedir densitometria óssea para os pacientes, e vejo pedir, né? Densitometria óssea para os pacientes. Eu devo solicitar densitometria óssea. Na verdade, a indicação de pedir densitometria óssea é a partir, gente, dos 65 anos de idade. Não se recomenda fazer densitometria óssea antes dos 65 anos de idade. Então, é um exame indicado para paciente pós-menopausa. Não é para aquela paciente que está na transição, que está naquela janela, né, de transição aí para ocorrência da menopausa definitiva. Então, densitometria óssea é um exame que deve ser feito a cada 2 anos e a partir dos 65 anos de idade. Puxa vida, então quer dizer que é mais tarde, exatamente. Como é que é a densitometria óssea mesmo? Como é que é feita a densitometria óssea? Na verdade, ela mede a densidade mineral óssea, né, em locais como o colo do fêmur, o fêmur total e a coluna lombar. Lembra que o primeiro lugar que começa a perder matriz óssea é a coluna lombar, de L1 a L4, né? É onde elas começam a ter definitivamente aquela fragilidade constitucional óssea. Mas a gente também aproveita para fazer fêmur total e colo do fêmur. Beleza, tranquilo. Entendi. Mas o que eu vou verificar, né, na densitometria óssea? Na verdade, a densitometria óssea ela vai medir a massa óssea que a minha paciente tem e vai me dar o resultado em desvios padrão. Lembra o que é desvio padrão? Eles pegam assim, ó, e fazem um score, e esse score vai me dizer quanto de desvio padrão essa paciente tem a menos de massa óssea do que a média. A gente chama isso de score T. Já deu chabu aqui, já enrolou. O que é isso, né? O que é esse score T e o que é desvio padrão? Então, ó, eu sei, porque às vezes as pessoas te explicam desse jeito, assim, não, já tem que decorar aqui, ó, menos 2,5 desvio padrão em relação à média, e aí a gente fica meio que boiando, assim, né? E não sabe exatamente o que eles estão falando. Então, presta bem atenção pra tu aprender agora como é que se interpreta a densitometria óssea e não errar mais. Olha só. Tudo se baseia naquela curva de normalidade que é a curva de Gauss. Lembra da curva de Gauss? A curva de Gauss é assim, ó. É uma curva de massa óssea que parece um sino, né? Que aqui a gente vai ter a média das mulheres no mundo inteiro, né? E aqui a gente tem aquelas que têm mais massa óssea do que a média, e aqui a gente vai ter aquelas que têm menos massa óssea em relação à média, certo? E a gente chama de score T, na verdade, aquele número de desvios padrão que a pessoa tem a menos de massa óssea em relação à média. Então, digamos que assim, ó, aqui a gente tem a média, né? Se eu tenho menos 1 desvio padrão, tá vendo aqui? Menos 1 desvio padrão em relação à média, menos 1 dp, né, que é o desvio padrão, eu vou dizer que essa paciente ela tem uma massa óssea normal. Então, digamos que ele coloca ali, ó, até menos 1 desvio padrão, menos 0,9 desvio padrão. Tá normal. Mas por que menos já? Porque é menos massa óssea em relação à média, né? Lembra que o osso ele vai perdendo massa óssea com o tempo. E depois da menopausa, declina bastante, né, a massa óssea. Então, é sinal de negativo, porque é menos em relação à média. Então, menos 1 desvio padrão, eu vou dizer que é normal. Ainda tá dentro da normalidade, ela não tá em risco, né, de fazer uma fratura, nada disso, porque até menos 1 desvio padrão ainda tá normal. São as mulheres que estão nessa faixa aqui, até menos 1 desvio padrão.
Agora, quando começa a perder mais osso, o que vai acontecer? Ó, ela vai ficar aqui, ó, nessa segunda faixa aqui. Opa, aqui tá começando a ficar perigoso, porque tá com menos massa óssea, bem menos massa óssea já do que a média. Tá entre -1, né, e -2,5 desvios padrão. Aí eu já vou dizer que essa paciente tem uma osteopenia. Opa, ela já tá osteopênica. Já tá faltando aí densidade mineral óssea, essa paciente tá entrando em risco. Tá, beleza, mas e quando fica lá na cauda da curva de Gauss, né, que é -2,5 desvios padrão? Quando tá lá em -2,5 desvios padrão, ou até acaba tendo aí um desvio mais longe do que isso, né, por exemplo, -2,7, -3,1, essa paciente já osteoporose, certo? Então é isso, tá? Resumindo, às vezes a gente fica elucubrando um monte de coisa, né, em densitometria óssea, e presta atenção em um monte de coisa, mas assim, ó, de uma forma bem objetiva e bem direto ao ponto, né, que eu sei que ninguém tem tempo pra ficar perdendo, então assim, ó, pum, direto ao ponto. Densitometria óssea é assim, ó, tem que olhar o score T, certo? Eles vão te dar outras informações ali, massa absoluta, score Z, né, é o score T que nos importa, né, que é esse que tem que olhar nas pacientes pós-menopausa, que são as pacientes que a gente indica, né, a partir dos 65 anos. Então olha só, o score T, se der -0,2, -0,7, né, até -1, eu vou considerar como sendo normal, certo? Não precisa fazer nada. Agora, se tiver entre -1 e -2,5, -1,1, né, -1,7, -2,2, se eles botarem no enunciado da questão ali, deu -2,2 dp, né, no score T, dp é desvio padrão, né, no score T, eles estão te dizendo que é pra tu marcar osteopenia, certo? Então, entre -1 e -2,5, osteopenia. Agora, quando dá -2,5, né, passou de -2,5, tá ali, -2,6, -2,7, isso aí já é osteoporose, essa paciente tem risco de fraturar. E quando é vértebra, que é o principal local onde desmineraliza primeiro, elas fazem fratura e é fratura vertebral, né, gente? É grave, super grave. Então, assim, ó, tem que ficar atento, tem que prestar atenção, né, quando aparecer esses números ali de desvios padrão, beleza? Certo? Então, até -1 normal, entre -1 e -2,5, osteopenia, aí passou de -2,5, a gente tem osteoporose, certo? Tá, entendi, Jader, beleza. E o que eu faço, né? Como é que eu trato essas pacientes, as que têm osteopenia e as que têm osteoporose? Na verdade, todas elas, né? Mesmo aquelas que têm massa óssea normal, né? Ainda estão dentro da normalidade, a gente precisa sim, né? Orientar a dieta rica em cálcio, porque o cálcio é importante, ele é o substrato da matriz óssea, né? A gente tem que explicar sobre a exposição ao sol, né? Em relação à vitamina D. A gente sabe que o metabolismo ósseo é super importante, né? O cálcio e a vitamina D. E a exposição ao sol, né? A gente sabe que é super, super, super importante, né? Muito mais do que qualquer suplementação externa, a exposição ao sol, ela é importante, né? E exercício físico, hábitos de vida saudáveis, né? Exercícios físicos regulares é super importante, assim como um controle adequado, né, do peso. Mas, Jader, direto ao ponto em relação à farmacologia. O que eu tenho que saber sobre os fármacos, as medicações? Olha só, quando a paciente tem osteopenia, até -1 desvio padrão, tudo bem, certo? Só orientar medidas gerais de hábitos de vida saudáveis, exposição regular ao sol, né, ingesta de cálcio. Quando a paciente já tem osteopenia, aí a gente tem que começar a suplementação. Osteopenia, a gente vai suplementar cálcio e a gente vai suplementar vitamina D. Então, a suplementação de cálcio e vitamina D é quando a paciente te mostra uma DO, uma densitometria óssea, né, com osteopenia. Tá ali o score T, né? Eles botam ali, o score T em qualquer um deles, pode ser na coluna, no colo do fêmur ou no fêmur total. Tá ali em -1,8, por exemplo. Eu tenho que entrar com cálcio e com vitamina D, certo? Mas atenção. Quando a paciente tem osteoporose, aí muda de figura. A osteopenia quer dizer que ela está em risco, né? Então, quando a gente olha ali no gráfico da densitometria, né, às vezes eles botam uma figurinha, né, na interpretação do exame. Quando tu recebe o exame, eles botam escrito no laudo e botam aquela figurinha, né, que aí é tipo um semáforo, assim, né? Tem o verde em cima, que é quando tá tudo ok, tá normal, até -1 desvio padrão. O amarelo no meio, o amarelo quer dizer, opa, alerta, já tem osteopenia. Se deu osteopenia, tem que suplementar cálcio e vitamina D. E embaixo é o vermelho, né? É igual o semáforo. O vermelho, na verdade, então, ele vai ser quando ela já tem osteoporose. Aí muda de figura. Eu vou continuar tendo que suplementar cálcio e vitamina D? Sim, com certeza. Mas eu já tenho que começar o tratamento para osteoporose usando um agente antirreabsortivo. Que é isso, Jader? Calma, calma, é bem tranquilo. O nome da classe farmacológica, lembra que a gente estudava muito isso na faculdade? O nome da classe farmacológica de agentes antirreabsortivos são os bisfosfonatos. Lembra disso? Ai, bisfosfonato? Isso. Tem o alendronato de sódio, tem o risendronato, tem o ibandronato. Lembra disso? Não lembra? Então vem que eu vou te mostrar. Olha aqui, ó. Os bisfosfonatos, eles fazem assim, ó. Eles vão lá no tecido, o tecidinho tu lembra, né? Olha aqui, ó. Tem uma célula multinucleada, lembra dela? Que se chama osteoclasto. Clasto. Ele é cheio de núcleo, assim, né? Parece uma coisa gigante, assim, cheia de núcleo que fica fagocitando o cálcio do osso, né? Fica tirando o cálcio do osso. E quando ela perde o estrogênio, na verdade, o osteoclasto aí fica feroz, né? Porque o estrogênio é um bloqueador natural do osteoclasto. Quando o estrogênio cai, baixa, o osteoclasto começa a tirar um monte, né, de mineral aqui desse osso e deixa o osso mais poroso. Tá, o bisfosfonato, ele vai lá e diz assim, ó, Magrão, te liga, né, ó, chega de você agir. Ele vai inibir a ação osteoclástica. Essa é a função dos bisfosfonatos. Ele vai lá e freia farmacologicamente a ação desse cara aqui, ó, do osteoclasto. Então ela para de perder osso e eu tô tratando, na verdade, essa paciente aí de osteoporose. Então eu freio essa reabsorção óssea e se eu tô dando cálcio e a vitamina D, eu tô estimulando ela a formar mais matriz óssea para ela tratar essa osteoporose. Porque se ela tem osteoporose, ela tem chance de fazer fratura. Certo?
Beleza? Ô Jader, me lembra quais são os nomes dos fármacos, né? A gente tem o mais antigo de todos, é o alendronato de sódio. O alendronato de sódio, ele ainda é o mais utilizado, né? Ele é 70 miligramas, a paciente toma uma vez por semana, de manhã, né? E em jejum, e ele dá muito refluxo, né? O alendronato, então tem que lembrar de tomar em jejum e tem que lembrar de não deitar, porque se a paciente deita, nossa, aí sim ela fica muito sintomática, né? Esse é o grande efeito colateral dele. Então o alendronato de sódio uma vez por semana, mas a gente já tem, né, o ibandronato, que é de uso mensal, né? Ele é mais caro, mas ele é de uso mensal, e a gente tem também o risendronato. Então, basicamente, esses três aí são os principais, né, das classes, da classe dos bisfosfonatos que a gente utiliza aí para tratar paciente com osteoporose. Tá, beleza, Jader, eu entendi. Mas e quando eu tenho, por exemplo, uma paciente que tá usando uma medicação que pode causar osteoporose? Me dá um exemplo aí, Jader, de uma medicação que pode causar osteoporose. Eu vou te devolver, vou devolver pra ti a pergunta. Me dá um exemplo de uma medicação que pode causar osteoporose. Pensa comigo, olha só. Paciente jovem, tá? 40 e poucos anos. Teve câncer de mama. Paciente jovem, ó, 30 e poucos, 40 e poucos teve câncer de mama, ela teve que tirar a mama, a paciente teve que fazer químio, ela teve que fazer uma radioterapia também, e agora essa paciente ela tá tendo que usar um inibidor de aromatase, né, porque o tumor era receptor hormonal positivo, e aí ela tá usando um inibidor de aromatase. Ah, mas não é tamoxifeno que usa? Sim, tamoxifeno se usa bastante, mas a gente sabe que os inibidores da aromatase, né, como o anastrozol, eles também podem ser usados, inclusive tem maior eficácia, né, os inibidores de aromatase. Tá. Ela está usando um inibidor de aromatase. E o que acontece quando usa um inibidor de aromatase, gente? Quando usa um inibidor de aromatase, na verdade, a gente bloqueia a produção estrogênica. O que é aromatase mesmo? Lembra da aula de ciclo menstrual? A aromatase é a enzima da granulosa que converte androgênios em estrogênios. Lembra dela? Ela é transcrita pelo FSH. Então, se ela está usando um inibidor de aromatase, bloqueia a aromatase e ela fica hipoestrogênica, fica sem produzir estrogênio. Isso é bom pro câncer de mama? É bom pro câncer de mama, que é um tumor hormônio dependente, mas é ruim pro osso, porque o estrogênio é o osteoprotetor, né? O estrogênio, ele é uma molécula que tem a capacidade de bloquear o osteoclasto naturalmente. Tá, então quer dizer que se ela tá usando um inibidor de aromatase, ela não tá produzindo estrogênio, e aí então tá tirando a proteção do osso. Então o osteoclasto começa a fazer a festa, né? Na paciente que tem câncer de mama começa a comer ali o cálcio da matriz óssea. Então pacientes que estão usando inibidores de aromatase, elas também têm indicação de usar um bisfosfonato. Isso cai em prova, tá, gente? Então lembra que o bisfosfonato, ele é pra quem tem osteoporose, quem tá ali com menos 2,5 desvios padrão em diante, né? Tá no vermelho ali da densitometria, ou pra paciente que tá usando cronicamente uma medicação que cause, né, aí osteoporose, que tenha como efeito colateral osteoporose. Como, por exemplo, se ela está usando um inibidor de aromatase porque teve câncer de mama. Fechou? Beleza? Aí, pegou. Então, assim, ó, se cair questão das pacientes com câncer de mama usando inibidor de aromatase, agora você já sabe, né, que tem que dar bisfosfonato também. Assim como para aquelas que definitivamente estão aí com osteoporose na densitometria. Ficou claro? Entendeu? Entendeu? Aí, beleza. Eu sei, às vezes quando a gente vai estudar isso parece que é uma chuva de informação, mas eu tentei assim, ó, espremer o máximo possível pra tentar te entregar só aquilo que realmente precisa saber de uma forma mais direta, né? E de uma forma que tu entenda bem rápido, assim, né? Sem perder muito tempo, bem focado nas questões mesmo. Fechou? Legal, né? É interessante a gente entender isso. Vou dizer pra vocês que quando eu era estudante de medicina, eu tinha uma dificuldade em entender densitometria, uma dificuldade, eu fui entender mesmo, dando um testemunho pessoal mesmo, eu fui entender mesmo quando eu tava na residência de gineco-obstetrícia. E aí eu pensei, puxa, mas por que nunca tinham explicado desse jeito, né? Eu lembro que naquele dia da residência que eu entendi mesmo, eu era R1, eu disse, poxa, se um dia eu for explicar isso, eu vou explicar já dando direto, sendo bem direto ao ponto, né? Aquilo que realmente a pessoa precisa saber. Então, foi isso que eu fiz, tentei espremer o máximo que eu posso ali pra te entregar só aquilo que realmente precisa saber. Fechou? Beleza? Aí, então tá. Jader, mas em relação à terapia hormonal, ela quer saber sobre os sintomas. Eu sei, tá bom. Eu sei que você quer saber, que você tá incomodada com os sintomas. Eu sei, né, que o que realmente tá importando pra nossa paciente aqui, ó, é o sintoma. Ela tá com calorão. Ela tá queixando assim, ó, que a vida dela tá muito difícil, porque ela tá tendo onda de calor, e vamos combinar, né, gente, que ter episódios de onda de calor, né, que sobem em direção ao pescoço, né, e a cabeça, e daqui a pouco, dura um tempo ela para, né, o calor para. É pra enlouquecer a pessoa, né, realmente é muito ruim. Se vocês forem conversar, por exemplo, com as mães de vocês vão ver que elas vão dizer, olha, eu tô tendo já esses sintomas, ou eu tive, já passei, é muito ruim, incomoda bastante. Então, assim, elas querem resolver os sintomas. Tá, o que a gente tem pra resolver os sintomas? A gente tem a famosa TH, a famosa terapia hormonal. Gente, a terapia hormonal, ou terapia de reposição hormonal, pode falar assim, terapia hormonal ou terapia de reposição hormonal. Na verdade, o que realmente a gente precisa repor para resolver o sintoma da paciente é o estrogênio. Então, assim, o que leva, né, a queixa de onda de calor, ressecamento vaginal, irritação, insônia, todos esses sintomas que a paciente costuma relatar nessa fase, tudo isso acontece pela falta do estrogênio, que é o hormônio feminino. Então tá, então eles começaram a repor estrogênio nas pacientes. Lá no passado, né, até 1975, eles usavam só estrogênio, porque era o que precisava mesmo, né?
Só que o que aconteceu? As pacientes começaram a morrer de câncer de endométrio. E aí eles, meu Deus, como é que a gente não se deu conta disso, né? O estrogênio, ele realmente alivia o sintoma da paciente, é o que eu preciso repor. Só que ele prolifera o endométrio. Lembra do ciclo menstrual? Base, né? Fisiologia básica. E aí, lá em 1975, eles, não, a gente tem que dar progesterona também, porque o objetivo da associação, né, com a progesterona é justamente prevenir o câncer de endométrio. Então a premissa mais básica da terapia hormonal. Gente, olha só, isso você precisa saber, precisa dominar bem para acertar as questões. E também é importante para sua vida depois quando for atender seus pacientes. Olha só, eu preciso repor o estrogênio. O estrogênio é o que vai devolver para ela a qualidade de vida, certo? Sim, só que o estrogênio, ele vai lá no útero da paciente, prolifera o endométrio, prolifera, até que uma hora vai fazer uma hiperplasia, vai fazer um câncer. Então eu tenho que dar a progesterona também só para proteger o endométrio contra o efeito proliferativo do estrogênio, certo? Então, assim, terapia hormonal, ela precisa ser combinada. Qual é o papel da progesterona? Única, anota isso, o papel da progesterona é única e exclusivamente proteção endometrial. Só para ela não ter câncer de endométrio. Fechou? Tá, Jader, mas então, se a paciente for esterectomizada, não tem mais útero, então não tem mais endométrio. É esse o raciocínio. Pegou o raciocínio? Então, se ela for esterectomizada, a gente não precisa repor progesterona. É só estrogênio. Então, paciente esterectomizada, estrogênio isolado. Paciente com útero, tem que ser combinado. Tem que ser estrogênio mais uma progesterona sintética. Beleza? Então tá. Então, a terapia combinada, ela começou a ser realizada e foi testada, né? O maior estudo mundial até hoje com terapia hormonal, que todo médico precisa saber sobre esse estudo, se chama estudo WHI, lembra? O estudo WHI, né? Women's Health Initiative. Ele é um estudo enorme, né? Um estudo bem grande que foi feito nos Estados Unidos e eles... Deixa eu até mostrar pra vocês, eu gosto de mostrar esse estudo aqui que eu acho que fica legal. Ele foi um baita estudo, foi um trial randomizado, duplo cego, controlado com placebo, né? E eles pegaram assim, ó, o objetivo do estudo era ver os desfechos da TH. Eles pegaram dois braços, tá? Um braço que eram pacientes esterectomizadas, que eles deram só estrogênios conjugados, então só tinha estrogênio, né? Não tinha reposição de progesterona, correto? E o braço 2 era paciente que tinha útero. Aí eles deram estrogênio mais progesterona. A progesterona que eles usaram foi essa aqui, a medroxiprogesterona, tá? E aí, o braço 2, que era das pacientes que tinham útero, eles avaliaram assim, ó, pegaram 16.600 mulheres. E aí eles colocaram assim, ó, metade usou terapia hormonal e a metade usou placebo. E acompanharam elas, a idade média delas, na verdade, era de 63 anos. Acompanharam elas por mais ou menos um tempo aí de 6 anos. Olha só os desfechos. Deixa eu te mostrar os números do WHI. Presta atenção que isso é importante. Olha só os desfechos, gente, do WHI. Eles viram assim, ó, que depois do tempo de acompanhamento, as mulheres que usaram terapia hormonal, elas tiveram mais cardiopatia isquêmica, elas tiveram mais AVC, tiveram mais câncer de mama. Isso aqui é risco relativo, lembra? Então, olha só, quando o risco relativo para câncer de mama é 1,26, quer dizer que ela tem 26% a mais de chance de ter câncer de mama usando hormônio do que não usando. Olha o tromboembolismo venoso, 2,11, né? E mostrou, na verdade, um risco relativo protetor para câncer coloretal. Então a terapia hormonal protege para câncer coloretal e protege para fratura de bacia, né? O que a gente já sabia, né? Porque é osteoprotetor, o estrogênio é osteoprotetor. Caramba! Então assim, ó, quando eles analisaram, né, os resultados aí do WHI, foi um boom, né, que causou, porque, puxa, então quer dizer que o hormônio dá câncer de mama, o hormônio dá risco, né, dela ter uma trombose, e a gente sabe, né, que o estrogênio ele é trombogênico mesmo. Então eles disseram assim, puxa, aumenta sim risco de câncer de mama? Sim, é fato, aumenta, né? Aumenta risco cardiovascular, mas será que aumenta risco cardiovascular? Tradicionalmente o estrogênio, ele é cardioprotetor, né? A gente sabe isso. Tanto que os homens têm mais doença cardiovascular do que as mulheres. Isso é clássico, né? Por quê? Porque o hormônio feminino tradicionalmente protege contra risco cardiovascular. Aí, gente, eles viram o problema desse estudo. E tô te falando porque eles perguntam na prova qual foi o grande viés do estudo WHI. Olha só, os caras fizeram um baita de um estudo, um desenho epidemiológico fenomenal, trial duplo cego, randomizado, né, controlado com placebo, só que eles pegaram, gente, não sei se vocês prestaram atenção quando eu mostrei os dados do WHI, eles pegaram uma média de pacientes de 63 anos, olha aqui, olha as carinhas das pacientes, ó, eles pegaram um paciente que já tinha menopausado há muito tempo, pegaram um paciente pós-menopausa, 63 anos, poxa, é uma paciente que já tá há mais de 10 anos menopausada, eles erraram nisso aqui, ó. A gente chama isso em medicina de viés de seleção. Lembra disso? Viés de seleção é quando tu seleciona errado as pessoas para participar do estudo. Então foi o maior estudo do mundo, até hoje, ele ainda é o maior estudo do mundo, só que o erro do estudo, né, o estudo pecou em um grande viés de seleção, porque eles pegaram pacientes que já estavam muito tempo, né, aí em pós-menopausa. Então eles não pegaram aquelas que estavam ali com 40 e poucos, 50, ali no início, né, e começaram a fazer a reposição hormonal. Então, a partir disso, se criou um conceito que tu tem que saber para acertar na prova. Esse conceito é bem atualizado e agora presta bem atenção que eu vou te falar ele para tu não perder esse tipo de questão. Depois do WHI, gente, eles criaram, né, então um conceito para terapia hormonal que é o conceito de janela de oportunidade. O conceito de janela de oportunidade é um conceito que se criou pós-WHI. Então, depois que eles viram esse grande viés de seleção do estudo WHI, eles criaram esse conceito, né, de janela de oportunidade para terapia hormonal. Anota que esse é um dos pontos mais importantes da aula. O que é janela de oportunidade?
Janela de oportunidade é o tempo, né, que a gente tem para iniciar a terapia hormonal. Ou seja, quais são aquelas pacientes, né, que eu vou beneficiar a vida dela e eu não vou aumentar risco na vida dela se eu prescrever terapia hormonal. Ó, são mulheres que têm menos de 10 anos de menopausa. Então, assim, digamos que essa paciente, ela teve a última menstruação com 49. Ela tá agora com 53 e tá se queixando bastante dos sintomas. Eu posso começar? Posso, com certeza. Ou ela ainda nem parou de menstruar. Digamos que ela tá com 50 e ainda tá vindo, né? Um pouco de menstruação, mas ela já tem sintomas. Ela tá na janela, né? Então, até 10 anos de ocorrência de menopausa, a gente considera como período da janela. Ou, anota isso, até os 60 anos de idade, certo? Então, conceito de janela de oportunidade para nós médicos prescrevermos terapia hormonal é quando que ela vai ser segura, né? Ela vai ser segura se a gente prescrever dentro da janela de oportunidade, que são mulheres até 10 anos de menopausa ou até 60 anos de idade, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, aí uma paciente que tem 62 anos, menopausou com 50 e agora ela tá com 62, e ela vem pra consultar contigo dizendo, tô com muito calor, queria começar a reposição hormonal. Por que não dá? Porque aí nós vamos estar fazendo o mesmo erro do WHI, né? A gente vai estar cometendo exatamente o mesmo erro que o WHI, que foi pegar paciente que já estava muito tempo aí de pós-menopausa. Fechou? Beleza, entendi, Jader. Então tá. Então quer dizer que se eu começar dentro da janela, eu não vou ter risco cardiovascular? Não vai ter risco cardiovascular, isso é fato. O risco cardiovascular, ele é quando você começa muito tempo depois da menopausa, depois da janela. Aí vai ter risco. Agora, o estrogênio, ele vai ser cardioprotetor. Inclusive, é o contrário, né? Ele vai cardioproteger a nossa paciente se a gente começar dentro da janela de oportunidade, certo? Tá, beleza, entendi. Mas em relação ao câncer de mama, bom, esse aí é fato, né? O câncer de mama realmente, terapia hormonal aumenta. Porque a gente sabe que CA de mama é um tumor estrogênio dependente, né? E tromboembolismo venoso também, né? A gente sabe que terapia hormonal aumenta o risco de tromboembolismo venoso. Então as duas coisas, né? Câncer de mama e tromboembolismo, a gente sabe que isso sim é fato, né? Que realmente vai aumentar. Tá, beleza, entendi. Então tem esses dois problemas, que é aumentar risco de câncer de mama e aumentar risco de tromboembolismo venoso, mas tem um monte de outros efeitos que são bons, né? Como cardioproteção, isso é fato, se você começa na janela, osteoproteção, né? A gente sabe que protege muito o osso da paciente, e o principal, né? É resolver os sintomas que ela tá se queixando pra gente. Então, gente, a recomendação atual de terapia hormonal, isso aqui é filezinho mignon da prova, ó. Recomendação atual de TH é sintoma. Quando começa o TH? Em paciente que tem sintoma. Então quer dizer que assim, se ela tá, já menopausou, e ela diz, não tem nada. Às vezes eu tenho um calorzinho que outro, mas não me incomoda. Eu preciso entrar com reposição hormonal? Não, né? Ela não tem nada de sintoma, não precisa fazer reposição hormonal. Eu só reponho se ela tem sintoma. Indicação de TH é paciente sintomática. Lembra que eu sempre te falo isso, né? Tratamos pessoas, não tratamos exames, né? Livros, tratados, nada disso. A gente trata pessoas. Se ela não tem sintoma, não precisa tratar. Tá, mas se ela tá se queixando, né? Ela chega pra ti e diz, olha, tá insuportável a minha qualidade de vida, olha só, eu passo me abanando assim, tá muito ruim. Então tá, ela tá com 50 anos, né? Ainda não parou de menstruar, ou já parou, mas faz 2, 3 anos que parou de menstruar, tá dentro da janela. Opa, você é uma candidata pra gente entrar com terapia hormonal. Vamos avaliar se ela não tem uma contraindicação. Quais são as contraindicações formais aí à terapia hormonal? Presta bem atenção. Quem é que não pode fazer terapia hormonal? Paciente que teve câncer de mama. Então, se a paciente ao longo da vida ela teve câncer de mama, não pode fazer terapia hormonal. Ou se ela teve lesão precursora, né? Digamos que ela já teve uma hiperplasia com atipias na mama. Opa, ela teve uma lesão precursora de câncer de mama. Então ela não pode. Então, um paciente com lesões precursoras ou com o câncer propriamente dito, não podem fazer TH, certo? É contraindicação formal. Mas o câncer era triplo negativo, será que não dá? Não, não dá. Câncer de mama não pode. Tá, mas e se for câncer de endométrio, né? Ou se ela tem um sangramento, né? Que eu ainda não sei a causa. Não pode, gente. Se há de endométrio ou sangramento vaginal de causa não determinada, é contraindicação formal, certo? Tá, e se a paciente tem uma doença hepática descompensada? Também não pode. Doença hepática descompensada é contraindicação também para fazer terapia hormonal. Então, olha só, CA de mama, CA de endométrio, que são os dois tumores ginecológicos que são hormônio dependentes, né? São os dois que são hormônio dependentes. Lembra que colo não tem nada a ver com hormônio, né? Colo é HPV. Colo, vulva, né, também é HPV ou líquen. Agora, o que tem a ver com hormônio é mama e endométrio. Então, mama e endométrio eu não posso usar hormônio. É só lembrar, é só fazer o link com o raciocínio, né, não precisa decorar. Doença hepática descompensada também não pode. Olha só, história de tromboembolismo venoso ou alguma trombofilia reconhecida. Essa paciente aí não pode fazer terapia hormonal. Sim, porque se aumenta, né, o risco de tromboembolismo venoso, eu não posso. Então, se a paciente teve uma trombose lá no puerpério no passado, não pode. Definitivamente não pode. Ou se ela tem ali uma mutação no fator 5 de Leiden, que é uma trombofilia reconhecida, não pode, também não pode. Tá, entendi. Ou já se ela teve doença arterial coronariana, por exemplo, ela já infartou, ou já teve um AVC. Não, aí não pode também, tá, gente? Infarto prévio, AVC prévio, isso é grave, não dá. Aí, infelizmente, eu não posso usar a reposição hormonal. E tem uma contraindicação também, né, que é a mesma lá dos anticoncepcionais, que é a paciente lúpica, com anticorpos antifosfolípidos positivos. Então, se ela tem lúpus, eritematoso sistêmico, e tem o anticoagulante lúpico e o anticardiolipina positivos, que são os anticorpos antifosfolípidos, né, ela não pode definitivamente fazer terapia hormonal. E tem uma doença hematológica chamada porfiria, né, que também contraindica. Então, essas aqui são as contraindicações formais, né, a terapia
terapia hormonal e atualizadas também de acordo com o último consenso, né, que foi publicado no ano de 2024. A gente tem aí a última publicação, né, oficial em relação às contraindicações formais para terapia hormonal. Então aqui, ó, eu coloquei todas elas para vocês nesse slide, super importante. Então lembrar que estas pacientes aqui, ó, não podem fazer terapia hormonal, vão ter contraindicação. Entendeu? Beleza? Ô Jader, mas e aquela história assim, ó, da paciente que ela fuma, né? A paciente que fuma, por exemplo, se ela fuma e ela tem 35 anos ou mais, ela já não pode mais tomar pílula combinada, né? Realmente não pode. Mas e aí então, como é que vai fazer reposição hormonal? Olha que interessante. Isso eles pegam muito em questão de prova. Às vezes a gente faz esse raciocínio, né? Se fuma e tem 35 anos ou mais, não pode usar estrogênio da pílula. Realmente não pode. Mas o estrogênio da terapia hormonal pode. Ué, mas que contrassenso, porque vai ser paciente mais velha ainda, né? Que contrassenso é esse? Olha só que legal. O tipo, na verdade, de dose de estrogênio que tem na terapia hormonal é uma dose mais baixa que o estrogênio da pílula. Então, se a gente for olhar farmacologicamente, né, a bioequivalência do estrogênio da pílula, que geralmente é o estradiol, né, que tem nas pílulas, e o estrogênio da terapia hormonal, né, que é o 17-beta estradiol ou valerato de estradiol, a bioequivalência é que na pílula é muito mais estrogênio circulando no corpo do que na TH. Então, a dose de estrogênio é mais baixa. E aí, como a dose de estrogênio é mais baixa, ela pode ser usada por paciente que é tabagista. Então, mesmo que ela fume, não é contraindicação para fazer TH, certo? Por isso, porque existe essa questão da bioequivalência de doses, que é menor na TH. Então, cuidado, que isso pode cair nas provas. Eles botam ali, a TH vai ser contraindicada por quem fuma, porque já que na pílula, né, é contraindicada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não confunde, certo? Beleza, então tá, peguei. E a TH é fator de proteção também, né? Além de resolver os sintomas, com certeza. Isso aqui eles adoram botar na prova também, ó. Ela é fator de proteção para osteoporose, ela protege o osso da nossa paciente. Se for prescrita na janela de oportunidade, ela também é cardioprotetora, né? Então lembrar que estrogênio é osteoprotetor, é cardioprotetor e ele também protege contra o câncer coloretal. Isso é outra informação super importante. Fazer reposição hormonal diminui a chance dela ter câncer coloretal. Então, olha só que também traz esses outros benefícios secundários, né? Além, né, de fazer a resolução dos sintomas da nossa paciente. Beleza, fechou, Jader? O que eu tenho que pedir para paciente? Então tá, então chegou lá, voltamos à nossa paciente lá do teu posto de saúde. Ela chega e te diz, doutora, eu tô com 50 anos, eu ainda tô tendo umas menstruações esporadicamente, meu Papa Nicolau tá em dia, né? Mas assim, eu queria reposição hormonal. É uma paciente que não tem nenhum tipo de doença, não tem nenhum tipo de contraindicação, não teve câncer de mama, não tem lúpus, né? Paciente saudável, né? Pratica atividade física. Quais são os exames? Atenção, filezinho mignon da prova também de novo. Paciente que ela vai fazer reposição hormonal. Quais são os exames que eu tenho que pedir antes da prescrição? São 3, tá? Esses aqui, ó, a gente tem que pedir, que são mamografia, mais perfil lipídico e glicemia de jejum. Esses são os 3 exames que tu tens que pedir para paciente antes de fazer terapia hormonal. Mamografia, perfil lipídico, glicemia de jejum. Ô Jader, mas assim, digamos que eu tenho uma paciente lá que ela já fez mamografia, né? Ela tem 50 anos e ela acabou de fazer mamografia, tem que pedir de novo? Não. Eu tenho que ter uma mamografia, anota isso, de pelo menos 1 ano, tá? Porque lembra que câncer de mama é uma contraindicação formal. Então eu tenho que ter a certeza de que ela não tem nada na mama, né? Pra começar a dar hormônio, eu tenho que ter a certeza absoluta que ela não tem nada na mama. Então, gente, eu tenho que ter uma mamografia de pelo menos 1 ano. Ela tem uma de 6 meses atrás. Serve. 8 meses atrás, serve. 1 ano e meio atrás, não serve, tem que pedir de novo. Mas nem tem indicação pelo Ministério da Saúde de 2 em 2 anos. Sim, mas aí nesse momento eu vou pedir a mamografia com o intuito de começar a TH. Então tem que pedir, tá? Tem que pedir a mamografia sim. Tem que ter uma mamografia de pelo menos 1 ano atrás. Mas ela nem tá em idade ainda de fazer mamografia, tem 47, por exemplo, né? Se o objetivo é começar a TH, eu tenho que pedir a mamografia, mesmo que ela não esteja ainda em faixa etária formal de rastreamento, certo? Porque aí eu não tô fazendo rastreamento geral na população, eu tô rastreando numa paciente que vai começar a TH. Eu tenho que excluir a chance dela ter câncer de mama, beleza? Aí por que o perfil lipídico? Porque muda, né, o tipo de via de administração da terapia hormonal. E a glicose também, né, acaba sendo uma forma da gente rastrear diabetes também nas pacientes. Beleza, entendi, fechou. Ô Jader, como é que é a terapia hormonal que a gente tem disponível, né, para prescrever então para as nossas pacientes? Olha que legal. A gente tem estrogênio mais progesterona combinados por via oral, né? Então a gente prescreve o estrogênio, geralmente o que tem disponível é o 17-beta estradiol e o valerato de estradiol, né? 1 miligrama, então pega ali um valerato de estradiol que é bem fácil da gente encontrar nas farmácias, né? É super fácil de encontrar também disponível na rede básica. Valerato de estradiol 1 miligrama, mais uma progesterona sintética, né? Que pode ser uma noretesterona, por exemplo. O que a terapia hormonal combinada por via oral vai acabar trazendo, né, sobre o perfil lipídico da nossa paciente? Olha que legal. Ela vai diminuir o LDL, que é o colesterol ruim, ela vai aumentar o HDL, que é o colesterol bom, mas ela tem um efeitozinho chato, só que é sobre os triglicerídeos. Ela aumenta discretamente, mas aumenta os triglicerídeos, certo? Tá. Então, ela reduz o colesterol ruim, aumenta o bom, mas tem esse probleminha aqui que é aumentar discretamente os triglicerídeos, com certeza. Isso acontece. Mas tem uma questão que é em relação a
a forma da administração por via oral, que é o impacto sobre os fatores de coagulação. Olha só que interessante. Quando você prescreve o estrogênio e a progesterona sintéticos por via oral, eles vão ter, na verdade, a absorção pelo intestino e vai ter aquela primeira passagem hepática, né? Sim, quando tem aquela primeira passagem hepática, a gente sabe que pode aumentar aí, ativar a cascata de coagulação e aumentar o risco de fenômenos tromboembólicos. Então, quando a gente usa por via oral, aumenta o risco de ter um fenômeno tromboembólico. Fato. E também acaba agindo sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Por isso que também pode acabar tendo algum impacto sobre pressão arterial. Jader, então quer dizer que assim, ó, usar terapia hormonal por via oral tem esse impacto ruim sobre os triglicerídeos, né? Então vamos pensar no que tem de ruim, né? O que tem de ruim é que pode aumentar, então, os triglicerídeos de uma forma muito discreta, mas aumenta, né? Então tu já vai começando a construir na tua cabeça. Olha como o gineco é intuitivo, né, gente? Já começa a pensar, tá, se aumenta os triglicerídeos, então eu não vou dar pra quem tem triglicerídeos muito altos. É isso, esse é o ponto. A gente já vai chegar lá. Tá, mas e se ele aumenta aí o sistema pró-coagulante, pode aumentar o risco de trombose, isso é uma coisa ruim. E se tem essa ação sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, pode até aumentar a pressão da paciente, né? Pode. Então também não é uma coisa interessante para quem tem pressão alta. Exatamente. Tá, e aí o que eu tenho de alternativa mais segura para essas pacientes? A gente pode fazer a terapia hormonal com o estrogênio pela pele, transdérmico. Ao invés de usar pela boca e fazer aquela primeira passagem hepática e todo esse impacto que a gente viu, a gente pode prescrever pela pele o estrogênio. A gente chama isso de estrogênio transdérmico. Olha só, o estrogênio, quando ele é prescrito por via transdérmica, ele não vai ter efeito sobre o perfil lipídico, o efeito é desprezível sobre o perfil lipídico, então é bom para aquelas pacientes que têm triglicerídeos altos, aquelas que são hipertrigliceridêmicas, e ele também não vai ter impacto, né, sobre cascata de coagulação, que aí entra a proteína C, e também sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o que é interessante, né, para as pacientes em risco de um fenômeno tromboembólico e também para aquelas pacientes que estão em risco, que têm hipertensão, né, um diagnóstico de hipertensão. Então, gente, bem direto ao ponto, olha aqui, ó, TH transdérmica é indicada para paciente que for hipertensa e para paciente que tiver triglicerídeos altos. Então, se eles te derem no enunciado da questão uma paciente hipertensa ou uma paciente com triglicerídeos elevados, a gente vai prescrever o estrogênio transdérmico pela pele, né, que aí não tem, elimina aquela primeira passagem hepática e aí a gente tira esse risco, né, e a gente sabe que acontece da TH por via oral. Tá, Jader, mas tu falou só sobre o estrogênio e a progesterona, né? Como é que fica a história, né, da progesterona aí nesse caso? A gente tem um problema com a progesterona, sabe por quê? Porque quando a progesterona ela foi utilizada pela pele, a gente não conseguiu alcançar níveis seguros, né, de progesterona circulando no sangue que fossem capazes de bloquear o efeito proliferativo do estrogênio no endométrio. Então a gente ainda tem uma absorção da progesterona muito errática pela pele, por isso que não tem se recomendado a progesterona por via transdérmica. O estrogênio sim, ele tem que ser por via transdérmica, mas a progesterona se indica por outra via que não a transdérmica. Porque até agora, se a gente for usar o gel, né, de progesterona, realmente ele não tem níveis bem seguros, né, para proteger o endométrio da nossa paciente. Tá, mas aí como é que faz? Olha aqui, ó, a gente pode prescrever assim, ó, o estrogênio, né, pela pele, na forma de gel, então o estrogênio na forma de gel, percutâneo, né, a gente tem o estrogênio na forma de gel ou de creme, dá pra gente usar também na forma de adesivo, o estrogênio transdérmico, só que a progesterona a gente vai usar por via oral. Então a gente usa a progesterona micronizada por via oral, né, e o estrogênio por via transdérmica. A paciente tem triglicerídeos altos, a paciente tem hipertensão, vamos usar por via transdérmica. Ou ela não tem nada disso, mas ela quer uma TH mais segura pra ela, né. Bom, se ela te diz isso, eu queria o mais seguro possível que a gente tem é pela pele, ou na forma de gel, né, ou na forma de adesivo. E a progesterona vai ser por via oral. Ô Jader, não dá pra usar a progesterona na forma de adesivo também? Tem alguns preparados comerciais no Brasil, né, que são na forma de adesivo também. No adesivo, a progesterona, ela é segura. O que ela não é segura é na forma de gel. Na forma de gel, a gente não pode prescrever porque ela não é segura. Mas na forma de adesivo, dá pra gente prescrever. Tanto que existem preparados comerciais de adesivo, né, que tem os dois, que tem estrogênio e que tem progesterona. E tem uma forma de prescrever a progesterona também, né, que às vezes eles perguntam em prova, que é através de óvulos vaginais. Eu vou dizer pra vocês que eu não gosto na prática de prescrever isso, que eu acho muito ruim pra paciente usar, né, mas tem uns óvulos vaginais de progesterona que, ao invés da paciente tomar o comprimido, ela coloca na vagina o óvulo de progesterona. Existe, né? É ruim, é chato, mas existe. Tá, beleza, entendi, Jader. Então, eu vou dar o estrogênio na forma transdérmica e eu vou dar a progesterona, ou na via oral, ou na via de adesivo, ou até na via vaginal. Mas me tira uma dúvida aqui. Se eu tenho uma paciente que... Vamos pegar uma paciente que começou a ter sintoma mais cedo, assim, ela tem seus 45 anos e ela já começou a ter sintoma, ela tá incomodada, tá com calorão, né, tá chateada com isso, ela ainda tá menstruando, né, a menstruação já começou a bagunçar um pouco, mas ela tá incomodada com o sintoma. Ela diz que já tá ficando irritada, a vagina tá começando a ressecar, essa paciente eu acho que eu vou ter que começar a reposição hormonal, né, e ela quer uma coisa bem segura, eu já sei que o mais seguro que eu tenho pra dar pra ela é pela pele. Então tá, eu quero dar o estrogênio pela pele. Mas assim, ó, essa paciente ainda tem necessidade de anticoncepção. Ela não parou de menstruar. O marido não fez vasectomia, aquela coisa, né? E ela tá incomodada porque ela pensa, tá, mas eu tenho 45, eu ainda posso engravidar. Não posso? Posso. E aí eu vou estar fazendo reposição hormonal e aí imagina se eu engravido, né? Olha só que interessante. Presta bem atenção nisso. Se a paciente, ela tem ainda ciclos menstruais, ela ainda está em risco de engravidar,
e ela já está tendo sintomas de climatério, eu posso começar com o estrogênio pela pele, né, que é uma forma super segura de fazer reposição hormonal, e eu vou prescrever a progesterona na forma do DIU com levonorgestrel. Eu posso indicar para ela colocar um DIU hormonal. Porque o que acontece? Quando eu ponho o DIU hormonal, eu estou fazendo a reposição de progesterona que ela precisa para terapia hormonal intrauterina, né? Então tá colocando progesterona dentro do útero, tá protegendo o endométrio e ao mesmo tempo eu estou garantindo a anticoncepção que ela ainda precisa. Afinal, ela tem 45 anos, certo? Então, o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, ele não é só um método contraceptivo, ele também é uma medicação que pode ser usada como terapia hormonal, na reposição de progesterona, certo? E para outras coisas, né? Pode ser tratamento de sangramento uterino anormal, pode ser tratamento de endometriose, pode ser tratamento de adenomiose, então é um belíssimo método. E quando a paciente, ela ainda não menopausou, que ela tá preocupada com anticoncepção, é a melhor coisa pra gente indicar nessa faixa etária. Então, ó, super seguro, o estrogênio pela pele e a progesterona na forma do SIL-LNG, né? Que é o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Beleza? Então, ó, tá aqui a quarta forma da gente prescrever a progesterona, que é na forma do SIL-LNG, do sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Beleza, peguei, entendi. Então tá, então é assim que eu vou fazer de uma forma segura. Mas a paciente, ela te diz assim, ó, tá bom, então eu vou fazer o uso do adesivo do estrogênio, vou fazer a progesterona, mas assim, ó, tem um problema bem grande que tá me incomodando. Isso vem no final da consulta, depois que a gente fez tudo, né? Que a gente pensa assim, ó, tô orgulhoso de mim, olha o que eu fiz, né? Eu pedi os exames, mamografia, perfil lipídico, glicemia, e aí ela disse que queria uma coisa segura, eu prescrevi então o estrogênio pela pele, né? E prescrevi a progesterona por via oral, por exemplo, né? Ah, que legal, tô super orgulhoso, orgulhosa do que eu fiz. E aí no final da consulta a paciente te olha e diz assim, tem uma coisa que eu ainda não falei, mas que me incomoda muito. Não quero transar com meu marido. Sempre vem no final, né, da consulta. Ah, tá, não tenho vontade nenhuma, mas nenhuma. Assim, ó, quando eu vejo assim, ó, que ele tá louco pra namorar, eu me finjo que eu tô dormindo e deixa, né? As pessoas dizem isso, né? Eu faço de conta que eu tô dormindo, às vezes chega até a fingir que eu tô roncando, né? Porque eu não quero, não tenho desejo. O que eu vou fazer? Eu posso prescrever testosterona? O que você acha? Posso prescrever testosterona? Ah, eu sei! Agora nós vamos mexer no vespeiro aqui, né? Assunto polêmico. Eu sei que é um assunto muito polêmico, né? Eu posso prescrever testosterona? Gente, olha só, presta bem atenção. O que a gente tem de evidência da testosterona até o momento? Testosterona, na verdade, a gente não tem nenhum estudo ainda a longo prazo provando segurança absoluta do uso de testosterona em mulheres. Eu sei que existe uma onda, né? Existe realmente muita gente que usa, que gosta, que indica. Rede social a gente vê assim, ó, mas aos montes as pessoas assim fazendo, dizendo, não, tem que usar, testosterona é vida, porque não sei o quê, porque nananã. Ok, melhora o humor, melhora desejo sexual absurdamente, né? A mulher, ela vai realmente melhorar muito o desejo sexual se ela repõe testosterona. Isso é fato, né? Mas a gente não tem estudos a longo prazo, né, do uso de testosterona, e uso a curto prazo a gente tem risco aí de toxicidade hepática, a gente tem risco, né, de efeitos colaterais como engrossamento da voz, a gente tem risco, né, de alteração, às vezes, inclusive de genitália, né, pelo uso de testosterona. Então, a gente não tem segurança de usar testosterona a longo prazo. Qual que é a testosterona menos... Não existe assim, dizer assim, não, é a mais segura. A que tem menos risco, não é que ela seja mais segura. A menos arriscada, mas ela tem risco também, a menos arriscada é a testosterona por via transdérmica, tá? É a testosterona a 3% por via transdérmica. Mas é em casos extremamente selecionados, né? Quando a paciente, ela já fez, né, terapia sexual, mesmo assim não resolveu, né? Aí sim a gente pode pensar na testosterona transdérmica. E não tem que dosar testosterona antes, tá? Essa história de que, dosa e aí vê que vai estar baixo. Claro que vai estar baixo, né? A testosterona é hormônio masculino, no sexo masculino vai estar alto, no sexo feminino vai estar baixo. Então, assim, vai estar normal pro sexo feminino, mas mesmo que esteja mais baixo, não significa, né, que pelo nível matemático ali de testosterona a gente tenha que repor. É naqueles casos que realmente a paciente está muito incomodada com o desejo hipoativo e a gente já tentou outras coisas, outras formas, inclusive a própria terapia, e não resolveu, aí a gente prescreve por via transdérmica, em casos muito selecionados, certo? Então tá, agora presta bem atenção em mais um outro ponto que é super importante, olha só. Se a paciente tirou o útero, aí a gente pode dar o estrogênio sozinho, né? Então, digamos que ela teve que tirar o útero por mioma, né? Bom, aí eu posso dar o estrogênio sozinho, isolado, não precisa da progesterona, certo? Eu elimino, né, o problema da progesterona. Mas, e se a paciente tinha endometriose no passado, né? Digamos que ela já foi esterectomizada, mas ela tinha endometriose no passado. Gente, se a paciente tinha endometriose no passado, aí, se eu der o estrogênio sozinho, mesmo que ela seja esterectomizada, pode acabar refazendo algum foco de endometriose. Então, a única exceção da esterectomia, toda regra tem a sua exceção, né? A única exceção da esterectomia é que, se a paciente tinha endometriose no passado, né, mesmo que ela seja esterectomizada, aí eu vou ter que repor progesterona também, né, para evitar a recidiva da doença. Beleza, legal. Então assim, ó, vai resolver sintoma? Vai. Vai osteoproteger? Vai. Vai cardioproteger? Com certeza vai também, né? Então realmente a reposição hormonal, ela tem bastante benefício, traz bastante benefício. Tem inclusive estudos novos mostrando que diminui a chance de uma paciente desenvolver diabetes do tipo 2, né, a longo prazo, ela é menor do que se ela tá usando reposição hormonal. Então a TH inclusive protege, né, para ela desenvolver DM2 no futuro.
Mas a gente tem um ponto super importante. Existe um preparado comercial que é uma medicação chamada de pró-hormônio, né? Ela é como se fosse um hormônio, né? É um hormônio, na verdade, sintético, só que ele só vai se transformar num hormônio que é biologicamente ativo depois que faz a primeira passagem hepática. E o nome dele é tibolona. Você já ouviu falar na tibolona, né? A tibolona, na verdade, gente, é uma medicação que quando faz a primeira passagem hepática, ela vai se transformar em componentes estrogênicos, progestacionais e androgênicos. Então, tibolona, ela é uma forma de terapia hormonal também, boa, funciona super bem, e a gente pode dar só ela, né? Não precisa dar progesterona, porque ela vai se transformar depois que passa pelo fígado em progesterona e protege o endométrio. E ela também é boa porque ela aumenta o nível sérico dos androgênios. Então, para essas pacientes que têm desejo hipoativo, a gente pode usar a tibolona porque ela melhora desejo sexual, melhora a libido, né? Então é uma coisa bem legal, bem bacana a tibolona pra gente prescrever quando, além dos calorões, né, dessas queixas clássicas, ela também se queixa de desejo hipoativo. E é bem mais seguro, né, do que ficar dando testosterona pra paciente. Então, usa a tibolona que é uma medicação que vai funcionar, vai ajudar. Ela tem 2 doses, né? Tem 1,25, a gente tem 1,25 e tem 2,5. Começa com 1,25, se a paciente não respondeu bem depois de 2, 3 meses, né? A gente reavalia e se precisar a gente aumenta a dose para 2,5. Ô Jader, e como é que é o perfil lipídico? É o contrário da TH clássica. A tibolona, ela aumenta o LDL, ela diminui o HDL e ela diminui os triglicerídeos. Então ela tem um efeito exatamente o contrário da TH clássica sobre o perfil lipídico. Tá, mas e assim, ó, se eu tenho uma paciente que não tem calorão, ela chega e te diz assim, ó, eu não tenho calorão, mas eu só tenho sintoma, na verdade, de ressecamento da vagina, né? É a famosa síndrome urogenital da menopausa. Essa paciente, ela diz assim, não tem nada de calorão, só que eu tô incomodada que a vagina tá muito seca. Bom, se a paciente não tem calorão, né, ela definitivamente não tem calorão, é só ressecamento vaginal, ou a paciente tá tendo infecção urinária de repetição porque a vagina tá muito ressecada, né? Aí a gente pode usar o estrogênio vaginal, estrogênio tópico, na forma de creme vaginal, né? Ele é bom porque ele não interfere nada, né, no perfil lipídico, ele vai resolver, né, esses sintomas aí que a paciente tem de ressecamento vulvovaginal, e o estrogênio tópico, ele melhora, além, né, de resolver essa questão do ressecamento, melhora também a satisfação sexual da paciente, né, porque ela vai melhorar o tônus da vagina, vai melhorar a lubrificação, então acaba funcionando bem, né, o estrogênio tópico por via vaginal. Inclusive ele pode ser usado junto com a terapia sistêmica, né, se mesmo com a terapia sistêmica não responder, né, a gente pode associar aí o estrogênio na via vaginal. Sabe quais são as contraindicações do estrogênio vaginal? São só 2, história pessoal de câncer de mama e história pessoal de câncer de endométrio. Então, inclusive, até já tem se questionado, né, essa história da história pessoal de câncer de mama, mas ainda, em bula, ainda é contraindicação. Então, história pessoal de câncer de mama e história pessoal de câncer de endométrio é contraindicação. Fechou? Entendido? Ô, Jader, me explica na prática como é que funciona isso, né? Como é que eu prescrevo? Porque eu vejo que as pessoas prescrevem de várias formas, ó. Não existe várias formas, tá? Existe uma forma só. Então, ó, quando tu for prescrever lá no posto de saúde pra tua paciente estrogênio vaginal, prescreve assim, ó, estrogênio vaginal, né? Aí vê o que tem. Tem alguns lugares que tem promestrieno, outros tem o estriol, né? E outros tem o estradiol. Eu vou dizer que eu gosto mais até do estradiol porque ele é menos melequento, assim, pra paciente, né? Vamos falar bem direto. As pacientes se queixam que às vezes fica muito melequento, assim, e o estradiol, ele é o menos, porque ele é na forma de um comprimidinho que ela coloca lá no fundo da vagina e ele acaba sendo mais fácil, né, da paciente usar. Então, pode usar promestrieno, pode usar estradiol, que acaba sendo o mais fácil, né? E pode usar o estriol também. E aí, assim, ó, tem que usar todos os dias por 2 semanas. Ela usa todos os dias um aplicador cheio à noite, né? Por um total de 2 semanas. Fez 2 semanas de estrogênio, aí ela vai escolher 3 dias da semana. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, né? E aí vai usar sempre 3 dias da semana. E pode usar sempre, não tem problema, né? Ela pode usar sempre o estrogênio por via vaginal. Fechou? Aí, beleza, entendi. Ô, Jader, mas e não tem alternativas não hormonais? Ah, eu não sei, a paciente não quer ficar usando hormônio, ela tá incomodada, ela acha que tem risco. Não dá pra gente usar essas coisas da soja aí, né? Como é que é essa história da soja? Gente, a soja é fito é planta, né? Fitoestrogênio. O estrogênio da soja, que se achava, né, que era uma coisa que funcionava super bem, realmente tem paciente que toma, né, o estrogênio da soja e diz que melhora, né? Na verdade não é um estrogênio, é só porque a molécula da soja é muito parecida, né? De uma coisa que tem na soja é muito parecida com a molécula do estrogênio. Mas aí, tudo tem que ser estudado, né? A gente vive a era da medicina baseada em evidência. Então as pacientes foram cegadas, elas não sabiam o que elas estavam usando, umas usaram soja e as outras não usaram nada, placebão, assim, né? E aí eles seguiram, acompanharam e viram que, ó, não teve melhora quando as pacientes foram cegadas. Então, usar soja, usar vitamina, usar ômega, usar o chá da folha da amora, ou aquele que estavam usando bastante um tempo atrás também, a isoflavona, né? Tudo isso foi testado, gente, e definitivamente não teve diferença em relação ao placebo. A linhaça também, né? Ah, não, mas toma a sementinha da linhaça que vai te ajudar, sim. Não melhora, né? Em relação ao placebo, né? Nos ensaios clínicos randomizados que as pacientes foram cegadas. Deixa eu só te dizer uma coisa importante sobre isso, tá? Às vezes as pessoas ficam até bravas com a gente, né? Não, mas a minha mãe toma e diz que melhora e tal. Sim, tem pessoas que tomam e dizem que melhoram, né?
Mas a gente precisa provar, né? A gente não tem que... A medicina não é achômetro, né? Se a gente for pegar o exemplo de uma pessoa, não é assim que se faz medicina. A gente tem que realmente pegar um monte de gente e aí a gente tem que testar e comparar, né, com o placebo. Quando as pessoas foram testadas, elas não sabiam mais o que estavam tomando. Ela tomava e ela já não sabia, eu tô tomando soja ou eu tô tomando um comprimido de farinha, que não é nada, né? E aí quando elas não sabiam mais o que elas estavam tomando, não teve diferença. Então a gente, se ela diz que melhora, ok, a gente respeita e ela continua usando, não tem problema nenhum. Mas a gente que é médico, né? Você que é médico, você que é médica, tem que saber que não existe diferença em relação ao placebo, né? Os estudos não conseguiram comprovar nenhum tipo de eficácia de nenhum fitoestrogênio, certo? Tá bom, beleza. E se a paciente ela tem sintoma vasomotor e ela tem contraindicação, por exemplo, ela teve um CA de mama, e aí o que eu faço, né? Se ela teve um CA de mama, vou deixar ela com calorão? Ela não pode usar reposição hormonal. Aí, gente, a gente tem as alternativas para tratar os sintomas vasomotores. E a grande classe medicamentosa, né, são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Então, quando foi testado, né, o inibidor seletivo, fluoxetina, paroxetina, citalopram, sertralina, mostrou que melhorou os calorões das pacientes. Então, para paciente que teve câncer de mama, a gente pode sim usar um inibidor seletivo e ele vai melhorar bastante os calorões. Porque essa paciente, por exemplo, eu não posso usar TH, né? Ela tem contraindicação formal. Então eu vou para o inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Dica de prova, olha só, às vezes eles te perguntam lá no detalhe, qual inibidor seletivo da recaptação da serotonina mostrou a maior eficácia no controle dos sintomas vasomotores? Aí tu vai marcar a paroxetina, certo? De todos eles, a paroxetina é a que tem a melhor eficácia sobre os sintomas vasomotores, certo? Dica de prova, não esquece disso. Então, se eles te perguntarem ali de todos os inibidores seletivos, qual que é o que tem maior impacto, né, sobre a redução dos fogachos, né, da paciente pós-menopausa, definitivamente é a paroxetina. Só que sabe que a paroxetina ela tem um problema, né, em quem teve câncer de mama. Se a paciente teve câncer de mama e está usando tamoxifeno, por exemplo, essa paciente acaba tendo uma interação medicamentosa da paroxetina com o tamoxifeno. Então, quem usa tamoxifeno não pode usar nem fluoxetina nem paroxetina, porque pode dar interação medicamentosa. Para essas pacientes, o melhor acaba sendo aí a venlafaxina, né, que não mexe no metabolismo do tamoxifeno. A venlafaxina tem sido excelente. Mas tem também outra classe medicamentosa que funciona bem para fogacho, que é a clonidina. A clonidina, um antihipertensivo, né, ela se mostrou eficaz aí para tratar sintoma vasomotor. Assim como a gabapentina também. Então, a clonidina e a gabapentina se mostraram muito boas aí para cortar calorão, para aquela paciente que tem contraindicação à terapia hormonal. E olha só que interessante, a oxibutirina, aquela mesma que a gente usa para incontinência urinária, de urgência, ela também se mostrou como eficaz aí para tratar sintomas de calorão. Então, paciente que não pode usar hormônio, a gente tem as alternativas dos inibidores seletivos, clonidina, gabapentina ou oxibutinina, certo? Tem ainda, né, os inibidores de neurocinina B, que o grande representante da classe é o fezolinetanto, mas nem existe no Brasil ainda, tá? O fezolinetanto, já tô até trazendo aí um remédio que logo vai vir aqui pro Brasil, mas ainda não existe até o presente momento. O fezolinetanto é um inibidor de neurocinina B e que eu acho que assim que a Anvisa aprovar e chegar aqui no Brasil também vai ser excelente aí para tratar sintoma vasomotor e ele é livre, né? Então ele é uma alternativa à terapia hormonal. Beleza? Então, gente, tentei esgotar tudo, trazer tudo que você precisa saber, né? Como eu disse, eu adoro dar essa aula porque acho que a gente consegue trazer bastante informação aí, né? E desmistificar aquilo que às vezes fica, né? Como uma coisa nebulosa sobre terapia hormonal. Posso te mostrar como é que cai na prova? Olha só. Olha só, Revalida tem despencado, né, questões sobre terapia hormonal. Essa aqui é uma questão do INEP de 2024. Ó. Na verdade, começou a surgir aí em 2023, eles começaram a rechear a prova de terapia hormonal, de climatério, e 2024 caiu assim, ó, 54 anos, gesta 2 para 1 cesárea 1, laqueadura tubária. Veio a consulta ambulatorial se queixando de calorão, fogacho, né, sudorese, insônia, queda de libido, secura vaginal, fadiga e falta de concentração. Sem outras queixas no seu histórico. Verifica-se o registro de menarca aos 13, ó, menopausa aos 50. Tá, então menopausou aos 50 e ela tá com 54, ó, já vai começando a montar na tua cabeça, tá dentro da janela de oportunidade. Essa paciente, ela fuma, ó, 10 cigarros por dia, desde os 20 anos, além de história patológica pregressa de hipertensão arterial crônica, opa, ela é hipertensa, usa losartana, com bom controle, e história patológica familiar de osteoporose e diabetes mellitus. A mãe, né, teve osteoporose e diabetes. Tem também hipertensão arterial na família, né, e infarto agudo do miocárdio aos 60 anos, que foi o pai, tá bom? Então tem esse histórico familiar, né? Mas ela é hipertensa, ela fuma e tá na janela. Vamos ver. Ela tem resultados de exames realizados há 6 meses. Mamografia normal, ó, BIRADS 1, ultrassom transvaginal, útero de 40, endométrio homogêneo, 3 milímetros de espessura, né? Nem precisava ter feito isso aqui, mas fizeram. Exames laboratoriais sem alterações. Ao exame físico, observa-se IMC de 26, pressão arterial 110/70 e hipotrofia em vagina e colo. Já começa a pensar, ó, tá dentro da janela, é hipertensa, né, a paciente é hipertensa, e ela tá se queixando dos sintomas, né, ela tem fogacho, calorão, ressecamento vaginal, essa paciente tá irritada, tá com insônia, é uma candidata a fazer terapia hormonal. Tá, vamos ver, considerando o caso clínico, qual é a conduta correta? Contraindicar a terapia hormonal e indicar o estriol por via vaginal? Sugerir terapia hormonal sistêmica com estradiol oral e noretindrona? Contraindicar a terapia hormonal sistêmica, orientando só mudar o estilo de vida? Ou sugerir terapia hormonal sistêmica com o estrogênio transdérmico e a progesterona micronizada. Presta atenção, ó, ela tem hipertensão. Se ela tem hipertensão,
ela não deve usar terapia hormonal por via oral. Lembra disso? As pacientes que elas têm hipertensão ou que têm triglicerídeos elevados não devem usar terapia hormonal por via oral. Então, a gente tem que usar o estrogênio por via transdérmica, né? Então, essa paciente, eu posso indicar uma terapia com estrogênio transdérmico, tá certo, é isso aí. Ah, mas e o fato dela fumar? Não tem problema nenhum, né? O estrogênio que não pode ser usado por tabagista é o estrogênio da pílula, lembra? Né? Com 35 anos ou mais. O estrogênio da terapia hormonal tem uma bioequivalência bem mais baixa, então não vai aumentar risco de trombose mesmo que a paciente fume, certo? Então tá, então ó, letra D é a resposta da nossa questão. Então precisa realmente saber bem esse tema, é um tema que vai cair no INEP, eles gostam bastante de perguntar. E aí eu te devolvo, né, aquilo que eu tinha te feito de pergunta logo no início, o que realmente é verdade e o que é mito. Então, olha só, é teu papel como médico, como médica, como estudante de medicina, né, que tem muito mito, né, acerca disso. Às vezes as pessoas dizem, não vai usar não, porque isso aí dá câncer, porque isso aí não sei o quê, né. Assim, a gente tem que saber, né, do ponto de vista técnico e científico, o que realmente tem de evidência científica positiva e negativa. E também não tem receita de bolo, assim, né, de dizer assim para a paciente, essa paciente vai usar, ou essa não vai usar. Não, a gente tem que expor para a paciente. Quais são os benefícios, né? Os benefícios são realmente, né, a osteoproteção, a cardioproteção, tem o benefício, né, de diminuir o risco de câncer coloretal, né, tem o risco, o benefício, na verdade, né, de melhorar muito a qualidade de vida, mas tem o risco de câncer de mama e tem o risco tromboembólico, isso é fato, né? E aí, em decisão conjunta com a paciente, a gente vai optar por fazer ou não fazer. A paciente quer fazer, mas ela quer fazer a mais segura possível, é pela pele, é a transdérmica. Fechado? Qualquer dúvida, por favor, me chama, que eu vou ter o maior prazer de te responder.